Bem-vindos, meus amigos do canal Café e Teologia, da Escola Excelsius de Teologia. Última semana do ano, vamos falar sobre um assunto light hoje. Convidei vocês para mostrar a vocês quais matérias compõem um curso teológico. E, por motivos óbvios, eu vou usar como referência o meu curso teológico que eu ofereço para vocês através da Escola Excelsius de Teologia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que eu estou transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook, ambos pela página Café e Teologia. Então, essa live talvez fique um pouco comprida, né? Maior do que o que eu faço em geral, que eu gosto sempre de entre 30 e 40 minutos no máximo, para que fique melhor para vocês acompanharem. Quem quiser assistir depois também, não fique tão difícil acompanhar. De qualquer forma, eu quero desenvolver com vocês, explicar de modo simples, né, direto, uma frase para cada matéria, mas explicar o que eu estudo em um curso de teologia. Então, ok? Então sejam todos bem-vindos. Quem está ao vivo aí, por favor, deixe sua participação. Eu faço questão de registrar aqui no Facebook. Tem pessoas assistindo já. Obrigado pela sua participação. Pelo YouTube, nós temos aqui, olha só, o Rosemar Moreira, deixou aqui registrado, Esdra Maria e a Bibiane Lourenço. Deus abençoe vocês, paz do Senhor. E vamos seguir, pessoal. Havendo mais participações, por favor, deixa aí o seu comentário, que eu faço questão de registrar aqui. Bom, vamos lá. Quando eu penso em estudar teologia, por que eu estudo teologia? Tem vários motivos para isso, mas eu acredito que o principal de todos os motivos seja você que é um obreiro de igreja. Não é pregador, líder de departamento, professor de escola dominical, eventualmente um pastor dirigente já de igreja, uma pastora missionária, e eu preciso ter um pouco mais de conhecimento. Então, nessa hora, a pessoa procura um curso teológico. Afinal de contas, se eu vou pregar a Bíblia, eu vou pregar o quê? Pregar o seu conteúdo. Qual o conteúdo? Que eu sei. Então, se eu não sei, eu preciso aprender. É muito comum, por exemplo, a pessoa lidera um departamento, eventualmente tem que pregar no dia do culto do departamento. E chega uma hora em que o seu conhecimento já não tem mais novidade, né? Então eu preciso estudar. Ok, esse é o principal motivo pelo qual as pessoas procuram um curso teológico. Algumas igrejas oferecem os cursos de obreiros. Então, a candidata a diáconos, a presbíteros, obreiros em geral, oferece o seminário teológico. E é muito comum que as pessoas me digam assim: eu fiz o seminário da minha igreja, mas eu quero fazer o teologia. Eu fiz o curso de obreiros, mas eu quero fazer o teologia. Uns ainda falam: quero fazer o teologia mesmo. Eu quero fazer o teologia do MEC, né? O teologia científica. Um pastor já me falou isso, que ele era formado no seminário, mas que agora ele queria aprender a teologia científica. Na verdade, essas classificações não existem, tá? Mas eu vou explicar isso agora há pouco. Qual é a questão? Teologia em si, ninguém estuda. Vamos lá, não assusta, não saia da transmissão, vamos com calma. Teologia ninguém estuda. Teologia é uma ciência. A ciência, formada por várias matérias, por vários campos do saber, que ao conhecer esses campos, eu tenho aqui a grade curricular dessa matéria. Eu posso dizer, sou formado em teologia. Ok? Eu vou para a faculdade de História. Vou estudar o quê? História. Mas não é bem assim. Lá tem várias matérias que vão compor a grade curricular de História. Então isso acontece com teologia também. Quando eu faço um curso de seminário, pode ser de um semestre, de um ano, de 2, eu estou fazendo teologia. Só que muitas vezes eu não tenho uma grade completa de teologia. Então eu tenho um curso parcial, com algumas matérias apenas. O que muitas vezes para você é o suficiente. Tá? Então, estude isso. Quer estudar mais? Vá avançando nas matérias. Quem faz isso, faz lá vários seminários diferentes, corre o risco de repetir matérias e às vezes não faz o que todo mundo quer no fim das contas, que é ter um certificado.
Ainda que não seja um diploma formal de graduação, a pessoa quer ter um papel escrito, concluiu o curso tal, né? Concluiu o seminário teológico tal, concluiu o bacharel em teologia, e por aí vai. Então, muitas vezes é bom se dedicar a uma escola que tem um curso completo, para que você tenha um certificado de que você concluiu aquele curso X, tá? Eu ofereço um curso teológico, a Escola Excelsius de Teologia. Eu tenho uma grade completíssima, que hoje tem 33 matérias. Eu faço anúncios do meu curso, eu até desafio qualquer um. Olha, procure uma grade curricular de qualquer escola teológica e compare a grade curricular. Eu tenho mais matérias, portanto, eu abordo mais assuntos. Eu tenho um curso completo de teologia. Tá? Mas eu quero agora mostrar para vocês quais matérias eu ofereço e explicar o que estuda cada uma dessas matérias. Tá? Querendo estudar comigo, o meu curso custa R$ 20 por mês. Nós temos aula ao vivo toda sexta-feira, às 8 da noite. Das 8 às 9 da noite. Cada mês eu trabalho com uma matéria dessa que está aqui e nós vamos avançando no curso. Então eu ofereço para você a dinâmica de uma aula ao vivo, que eu estou aqui interagindo com vocês, com os comentários, com que vocês conversam no grupo durante a aula. E tem a vantagem do curso online, que é poder assistir quando você puder. Se você não puder assistir a aula ao vivo, você tem acesso à gravação por até 3 anos, e aí você conclui o seu curso. Concluiu, eu emito o certificado para você. Não sou uma faculdade credenciada no MEC, então eu não tenho lá um diploma de bacharel em teologia, mas o meu curso é livre e eu posso te dar o certificado de conclusão de um curso livre de teologia, ao final dessas matérias. Então pergunta, quanto tempo dura o curso da Escola Excelsius? Dura 34 meses. Eu falei 35, né? Mas é 34. Meu curso tem 34 matérias. Então, ao final dos 34 meses, você está formado. Pronto. Pode seguir em frente. Como eu tenho aula uma vez por semana, eu tenho muitas atividades na sala virtual para que você aprenda ainda mais. Posso aumentar a quantidade de horas? Posso, mas lembra também que a sua mente não consegue associar. Muitos alunos muitas vezes têm dificuldade em fazer o módulo naquele mês e faz no módulo próximo. Mas o importante é, não pare o curso. Continue estudando, não abaixe a cabeça. Tá? Passado esse momento motivacional do curso teológico, vamos lá conhecer as matérias. A propósito, a transmissão vai ficar grande, porque eu vou comentar as 34 matérias. Pausa, volta, assiste o vídeo depois, mas conclui, vai ser bom para você entender. Então você vai saber o que um teólogo estuda, e essa é a proposta desse vídeo, né? Quais matérias compõem uma grade teológica, e algumas não fazem parte da grade curricular de teologia, mas eu trouxe para cá. E aí tem outra característica do meu curso. O meu curso, ele tem profundidade teológica. Quem estuda comigo já percebeu isso logo na primeira aula. Né? Profundidade acadêmica, desculpa, teologia é profundidade teológica, tem profundidade acadêmica, tem relevância acadêmica. Mas o meu curso, ainda assim, ele é focado, né? Ele tem ênfase no trabalho ministerial, tem ênfase na igreja. Então o meu curso é para quem gosta de teologia. E quem trabalha na igreja, quem tem uma atividade ministerial, vai se sentir mais à vontade no curso, justamente porque eu direciono os meus conteúdos para o dia a dia da igreja. Mas isso não quer dizer que você não vai deixar de aprender o que qualquer teólogo aprende ao longo do curso. Ok? No primeiro link, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link da Escola Excelsius de Teologia, que ele está... Se você tiver outro computador aí e quiser acessar, pode até acompanhar comigo. Esse aqui é o site Café e Teologia, CF de café, cfteologia.com. E tem a página aqui, Curso Teológico. Vocês não estão vendo o meu aqui, ó. Curso Teológico, eu estou aqui, ó. Quando clica nele, ele vai te levar para a página da Escola Excelsius de Teologia. Ok, aqui tem a explicação como é que funciona o curso. E eu quero comentar com vocês a minha matriz curricular, tá? Aqui, ó. Que são as matérias que eu estudo com vocês na Escola Excelsius, 34 matérias, tá? Aqui do lado, esse 10 é a carga horária. Eu estou calculando o quê? São 3 aulas ao vivo, então dá 3 horas aula,
e mais 7 horas na sala virtual, porque é conteúdo dia sim, dia não. Então eu calculo em média aqui 10 horas, mas conforme a atividade, as palestras que eu indico, outras videoaulas, pode levar mais do que essas 10 horas. De qualquer forma, eu direciono o curso para que ao longo do mês você consiga concluir esse curso. Ok? Antes de continuar, teve gente que registrou a participação. Me permita chamar o seu nome aqui, né? Falei, ó, o Douglas Ferreira, meu amigo evangelista, vai ser pai agora, gente. Deus parabéns para esse menino aqui. Ele já até comprou aquelas tomadas, aquela vedação de tomada, porque vai precisar em breve, viu? Tem um perfil aqui, Achado de Meds, né? A paz, Edneide, paz do Senhor, Valéria Lemes, paz do Senhor, e a Leila Moura. Pessoal, obrigado pela participação de vocês e vamos lá comentar sobre o curso. Gente, eu vou acompanhar direto na página, que fica mais fácil para vocês acompanharem aí quais são as matérias e o que nós estudamos. Aliás, espera aí. Vou fazer aqui um pequeno ajuste na página, que vai deixar maior aqui e vai ajudar vocês a acompanhar. Espera aí, vamos lá. Olha lá, quem sabe... Vamos melhorar isso aqui, vamos. Opa. Deixar essa página maior um pouco aqui para vocês acompanharem comigo. Pessoal, então relembrando, tá? Teologia em si é o nome da ciência. Ninguém estuda teologia, mas nós estudamos as matérias que fazem parte aí da... Agora melhorou, dá para vocês verem, mesmo quem está com o celular consegue acompanhar agora. Ok, vamos lá. Primeira matéria, aliás, eu estudei essa matéria aqui em novembro, né? Quem está acompanhando a gravação, estou em dezembro de 2023, então eu recomecei a grade curricular, eu fiz uma revisão aqui, mudei matéria de lugar, então tem gente fazendo o curso que não estudou as outras matérias e já vai aparecer logo aqui. Mas vamos com calma. Eu estudei em novembro a eclesiologia. Essa matéria aqui, ela define o que é a igreja. Nós sempre falamos igreja, instituição, denominação, igreja, corpo de Cristo. O que é que compõe a igreja? Qual o papel da igreja? O que que a Bíblia estabelece? Quais as definições da igreja? Certamente igreja não se resume ao templo. Aliás, templo é muito recente. Igreja é outra história, né? Quais são os cargos que tem dentro da igreja? O que é dogma, como é o modo de governo da igreja, que é um papel interessante para nós estudarmos aqui. O que é que o Novo Testamento entende que é a eclesiologia, tá? Então, desculpa, eu falei novembro, né? Em dezembro, acabamos de estudar essa matéria aqui, ó. A escola está em recesso nessa última semana do ano e já retomamos logo em janeiro com o nosso curso bíblico. Aliás, me permita outra pausa, tá? Em paralelo com essas matérias, nós estudamos a Bíblia. Todo mês, nós estudamos um livro da Bíblia. E está fora dessa grade curricular aí. Autoria, data, momento histórico, perfil do autor, teologia do livro, principais ensinos do livro. Vamos estudar a Bíblia inteira. Então, tem 66 livros na Bíblia, tem 67 matérias por causa dos livros a mais que tem nas Bíblias católicas, né? São os deuterocanônicos, pseudoepígrafos e apócrifos. Então são 67. Mas a grade curricular de teologia é essa aqui, tá ok? Estudamos Atos dos Apóstolos em dezembro. Em janeiro vamos pegar Romanos. Quando chegar em Apocalipse, no mês seguinte será Gênesis e o curso é circular. Então, para você que chegou agora, se você entrar, por exemplo, no meu curso em janeiro, você vai estudar a apologética cristã. E eu vou rodar todas as matérias. Quando chegar na última, para mim é a última, é a teologia política. Eu vou retomar da primeira, que é a eclesiologia. Como só faltava essa para você, você conclui seu curso. Me solicita o certificado. Se você entrar bem no meio, bem aqui, ó, educação cristã na igreja, você vai rodar o curso, quando chegar aqui de novo você conclui. Então o curso é circular. Você pode entrar a qualquer momento e vai ajustando a grade, né? Usando aquela piada sobre o ditado popular: a ordem dos tratores não altera o viaduto, não é isso? A ordem
dos fatores não alteram o produto. O que importa é que ao final você tenha concluído seu curso. Então, comigo, você vai estudar todos os livros da Bíblia, um por um, e todas essas matérias, tá? Então, se você se matricular agora no meu curso, em janeiro de 2024, a matéria será Antropologia Cristã. Essa matéria, ela trata da constituição do homem. O que a Bíblia fala que é o ser humano? Como é que o ser humano foi criado? O que é ser imagem e semelhança de Deus? Qual é a condição do homem quanto às outras criaturas, quanto aos anjos? Essa questão de corpo, alma e espírito, separa, não separa, o homem é só corpo e alma. O que é o novo homem e o velho homem? O que é o homem do pecado? Então são questões que nós estudamos quanto ao que é o ser humano, tá? Aqui não é o homem, o sexo masculino, tá? Aqui é o homem enquanto ser humano. Tá? O que o ser humano é? Ok? Próxima matéria é a soteriologia. Palavra difícil, né? Mas você deve se lembrar, quem nasce na cidade de Salvador, ele é soteropolitano, porque Salvador vem de sotero, soter, tá? Soteriologia é a doutrina que estuda a salvação. Como é que a salvação chega a nós? Como é que nós somos salvos? O que a Bíblia fala sobre salvação? Então, como é que eu ganho a salvação? Como é que eu perco? Perde, não perde? Ganhei, eu mereço? O que eu faço para merecer? Como é a questão da entrada do pecado na humanidade, o plano de Deus para a salvação? É o que nós estudamos aqui na soteriologia. Ok? Sexualidade à luz da Bíblia, a matéria 4. Essa matéria você não vai encontrar em nenhum seminário teológico. Eu já procurei, tá? Ele não está na grade curricular das faculdades, dos seminários em geral. Mas eu trouxe essa matéria para cá como sendo uma resposta a essa teologia inclusivista que tem em tanto lugar por aí. Você vai encontrar alguns cursos que têm essa teologia inclusiva. Vai falar de movimento homossexual, que agora não pode falar isso mais, é o GLBTQIX++. Como é que a Bíblia encara a sexualidade? Como é que nós temos que entender a nossa questão de sexo e sexualidade, ser homem e mulher, ser menino e ser menina? O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? Qual a resposta a Bíblia tem para dar a esse ativismo que acontece hoje e que envolve, muitas vezes, a igreja? O que nós temos a dizer? É possível, agrada a Deus aquele que nasce com um sexo e declara que na verdade é outro, ou que não tem sexo nenhum, que é um não binário? Né? Que negócio é esse de ili, menine, todes? Tudo isso, qual resposta que a Bíblia tem para dar? Qual o papel dos sexos de homem e mulher no casamento, na sociedade, no crescimento, durante a fase de crescimento da criança? Então, é uma matéria bem interessante e que deveria ser tratado com mais rigidez bíblica. E aqui não é um tratado contra o movimento homossexual e todos os ativistas lá, mas aqui é, na verdade, uma resposta bíblica ao que estão tentando reconstruir quanto à sexualidade. Bom, essa matéria aqui é bem interessante nisso. Próxima matéria é a capelania. E aqui eu faço uma distinção, tá? Eu comecei a ser esse módulo, eu chamei apenas de aconselhamento e visita pastoral. Mas eu percebi que tem muita gente vendendo curso de capelão, tá? Capelão vem de capela, é a ideia daquele que presta assistência religiosa. Então tem um capelão. Qualquer pessoa, né, de obreiro de igreja, de presbítero para cima, ele já tem livre acesso ao hospital, a presídio, para fazer esse trabalho de assistência religiosa. Então você que é pastor, missionário, presbítero, bispo, você não tem que ter uma carteirinha de capelão para ter permissão para entrar num hospital, inclusive fora do horário de visita, para fazer uma oração por uma pessoa. O que eu ensino para você? O que é necessário, né? Quais são os princípios para que alguém faça
um aconselhamento pastoral e uma visita pastoral. Tem gente que não entende como é que funciona a visita em hospital, gente que faz promessa de cura em hospital, vocês estão doidos, né? Quer lá ungir a pessoa dentro da UTI, muitas vezes os médicos não deixam porque o estado da pessoa é muito grave, você pode levar doença. A pessoa, se não se cuidar, ela pode trazer doença com ela, nas roupas, na própria pessoa. Então tem todo esse cuidado. Como é que eu faço um velório? Como é que eu oro por uma pessoa, né? Como é que eu faço uma oração por uma pessoa que está acamada? Como é que deve ser feita essa visita? Tem pessoas internadas em casa. Tem casos de doença terminal em que a família tem permissão para trazer o doente para casa. Quem nunca viu um caso desse? O quarto da pessoa se torna ali o leito dela e vai ficar lá até o final da vida. Como é que é a visita para essas pessoas? Como é que é o aconselhamento pastoral? Como é que um homem aconselha uma mulher? Como é que uma mulher aconselha um homem? Como é que aconselha uma criança? Como é que eu trato situações delicadas? Qual é a ética do aconselhamento? Então, se você tem vontade de fazer esse trabalho, você tem que estudar comigo e aprender essa matéria aí, a capelania, tá? Que é o aconselhamento e a visita pastoral, tá bom? Pessoal, tendo comentários, registra aí o comentário. Ó, um abraço para a Laide Souza, boa noite, paz do Senhor, tá? Havendo perguntas sobre as matérias, deixa aí no chat, que eu respondo ao vivo para vocês, tá? De quando em quando eu volto aqui para poder ver essas perguntas. Bom, combinado, pessoal? Vamos lá. Não esquece, curte o vídeo aí, que vai me ajudar a impulsionar aqui dentro da plataforma. Aqui é a matéria que todo mundo gosta, ó, é a homilética, que trata das técnicas e regras de pregação. De um modo geral, todo mundo quer pregar, né? Todo mundo quer ser um pregador, quer ser uma pregadora. E como é que eu faço? Como é que eu preparo um sermão religioso? Quais são os tipos de sermão? Quais são os cuidados? Qual é a ética na pregação? Né? Quais são as dicas para diminuir um pouco o nervosismo, para acalmar a pessoa que vai pregar? Como é que eu posso desenvolver uma linha de raciocínio? Tudo isso você vai aprender comigo no curso de homilética. Aliás, esse aqui eu ouso dizer, né? É o de homilética e o de escola dominical são os cursos que mais atraem alunos, né? Eu até tive aluno que entrou, fez de homilética e saiu. Não recomendo que você faça isso, porque a homilética ela vai tratar da técnica de preparo do sermão, mas o conteúdo do sermão ele é resultado das outras matérias, tá? Então é bom que você fique e tenha noção dos demais assuntos que vão ser estudados, tá ok? Então, tá aí o curso de homilética. Quem quer ser pregador, sua principal matéria é essa aqui. Na matéria 7, eu separei em 2 módulos, tá? Podem ver aqui, ó, Bibliologia 1 e Bibliologia 2. A bibliologia é uma matéria que estuda a Bíblia em si, né? Só de escutar o nome da matéria, você já tem noção que é isso que estamos falando, né? O que a Bíblia... qual é a formação da Bíblia? Não necessariamente o ensino da Bíblia, mas sim o livro, tá? Enquanto livro. Então, em Bibliologia 1, nós vamos estudar como é a formação do texto bíblico, como é que ele se formou, a questão dos originais, como é que funciona esse negócio, né? As traduções, como é que elas chegam a nós, a divisão da Bíblia em capítulo e em versículo, né? Como é que é? Então, tudo isso nós vamos estudar em bibliologia, tá? As principais traduções, o que é um processo de tradução, essas coisas. Em Bibliologia 2, nós vamos estudar os apócrifos e deuterocanônicos da Bíblia. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que existe o Evangelho de Judas, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Jesus, Evangelho de Pedro. Tem aqueles livros a mais nas Bíblias católicas, Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Nas Bíblias de edição evangélica tem o livro de Eclesiastes. Bíblia católica tem o Eclesiastes e tem o Eclesiástico. E nós estudamos esses livros aí.
O que é que eles têm a ensinar, né? O que é que você pode aprender com eles, por que que eles não estão no cânon sagrado, só estão no cânon da Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo isso aí a gente discute. Tá? Então, esse aqui também é um curso que tem poucos seminários. Ó. Bibliologia 1, que é a questão da formação do texto bíblico, os originais, traduções, os versículos, capítulos, como é que se deu tudo isso, qualquer seminário estuda. Mas os apócrifos e deuterocanônicos, poucas escolas, além da Escola Excelsior, estudam esse curso aqui. Tá? Aqui, matéria 9 é a Escola de Discipuladores. Tá? É a hora em que eu trato da educação cristã na igreja. Quando Jesus deu o ide, que ele disse, vão e faça discípulos. O texto de Mateus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho, e o texto de Mateus fala, façam discípulos em meu nome. O que é fazer discípulo? É doutrinar o novo crente, é ensinar o novo cristão a ser um cristão de fato. Então aqui eu tenho uma escola de discipuladores. Eu vou ensinar você quais são os princípios para que eu faça formação cristã dentro da minha igreja. Como é que eu, dentro da minha igreja, vou conseguir fazer esse trabalho aí? Como é que eu vou formar os meus crentes? Como? Então tá aqui. Você vai aprender na Escola Excelsior, na matéria da Escola de Discipuladores. Falando em discipulado, para seguir a sequência lógica, né? A não ser que você entre no curso aqui na metade, na matéria que já começou e vai ter que esperar girar o carrossel. Missiologia, que é a teologia das missões. Aqui eu separei em duas turmas. Tá? Missiologia 1 é a teologia das missões mais propriamente dita. O que é missão, pessoal? É seguir o id de Jesus, é ir lá e pregar o evangelho. Só que eu falo da formação dos missionários, o cuidado que deve ter com esse missionário, a importância das missões, é claro, o ensino bíblico que esse missionário tem que ter, cuidado psicológico, cuidado financeiro, como é que eu faço missões, como é que estão as missões no mundo, o erro grave religioso que é não ter uma formação, um trabalho de missões em qualquer congregação. Tá? Então eu tenho missão transcultural, onde eu vou para outra cultura. Tenho missão transcontinental, né? Cheio de missionário na África. Missão. Existe a missão dentro do meu próprio país. Tá? Então é a missão. E eu separei, porque eu achei que é muito útil, a missão urbana. E eu chamei de Missiologia 2. Que eu falo aqui da missão urbana. Qual que é o ponto da missão urbana, gente? Missão não é só em outra cultura, não é só para os índios lá no Amazonas, né? Na Amazônia, não é só para as tribos lá no Malawi, na Costa do Marfim, né? Lá no chifre da África. Missão, muitas vezes, é na sua rua. É o morador de rua, é o pedinte, é também o irmão rico. Muitas vezes nós temos o erro de pensar que missão é para pregar para o pobre. Sim, o pobre precisa de Jesus. Mas o rico também precisa de Jesus, ou não? O evangelho não é para todos? É para ricos e pobres, para altos e baixos, para brancos e negros, para quem mora perto e quem mora longe. Então eu decidi separar a missão transcultural, transcontinental, internacional e a missão urbana, que é a missão na sua cidade. Porque, infelizmente, tem muita gente preocupada com as crianças que passam fome na África sem Jesus, mas não estão preocupados com as crianças que passam fome na sua cidade, no seu bairro. Existem igrejas com bom trabalho missionário, mas que não estão buscando, por exemplo, os irmãos que ainda não convertidos, mas podemos chamar de irmãos já, que são melhor de situação financeira, de bairros ricos, não estão prontos para ir lá pregar para essas pessoas. Está duvidando disso? O que você tem para pregar para quem não está passando por dificuldade financeira, não está em crise no casamento e não está doente? Existem pessoas assim. Não aceitou a Jesus, mas não está passando por crise financeira, não está doente, não está com casamento passando ruim. O que você prega para essa pessoa? Então, aqui no curso de evangelização, nas missões urbanas, vamos tratar sobre tudo isso. Tá? Aqui, uma matéria que ninguém gosta, mas quando nós estudamos, a gente vê o tanto que é importante. Essa matéria já rodou uma vez. Quando ela roda,
Ninguém se interessa em entrar na escola quando eu anuncio que a matéria é apologética, mas quem estudou dá os parabéns. Aqui, na apologética, nós vamos aprender a defender a nossa fé contra heresias. E eu separei em duas apologéticas, ó. Defesa da fé contra heresias. Contra o falso ensino, contra o falso profeta, contra o falso pastor, contra aquele que tenta reconstruir o ensino do evangelho. E isso muitas vezes se torna um problema, porque eu passo a ter um evangelho podre. Então, se você tem vontade de debater, de lutar contra falsos ensinos, essa é a matéria que você tem que estudar. É justamente essa aqui, a apologética. Mas eu separei da apologética um estudo sobre religiões e seitas. O meu módulo, eu estudo 6 religiões, tá? Agora eu tô com medo de errar, mas eu estudo sobre maçonaria, espiritismo, tabernáculo da fé, Umbanda, Quimbanda e Testemunho de Jeová. Tem mais outras, eu esqueci, mas eu faço um estudo sobre essas religiões. Como é que elas nasceram, qual a sua teologia, e por que é que nós estudamos assim? Para que eu possa saber. Sobre maçonaria, temos pouca informação, mas existem livros publicados pelos próprios maçons, existe o dicionário da maçonaria, existem algumas coisas que dá para a gente pesquisar e dizer, olha, isso aqui é verdade, vocês que estão falando. Então nós vamos estudar sobre essas religiões, aqui em apologética. Tá? Matéria 14, administração eclesiástica. É administração. Afinal de contas, a igreja tem pessoas, a maioria delas voluntárias, mas tem pessoas, exige gestão de pessoas, a igreja tem patrimônio, não tem lote, não tem prédio, cadeira, banco, tem igreja que tem escola, tem abrigo, muitas vezes tem uma casa pastoral lá para o pastor morar, tem instrumento musical, data show, agora tem painel de LED, tem tudo, tem dinheiro. Como é que administra isso? Como é a transparência disso? Como é que eu posso fazer uma boa gestão desse patrimônio e das pessoas? Como é que eu posso fazer uma gestão desse patrimônio, dessas pessoas e não abandonar a minha identidade de ser a noiva de Cristo? Porque eu corro esse risco. Né? Fazendo um comentário à parte, é o que eu pego no pé de muitos pastores com ar-condicionado. A igreja tem uma receita lá de R$2.000. Então, praticamente paga os custos com limpeza, água e luz e algum vidro que quebra lá e tem que trocar o vidro. Aí o pastor faz campanha para comprar um ar-condicionado. Quando põe um ar-condicionado, a conta de luz sobe para R$1.000. Era 100, agora é 1.000. Ele vai pagar como essa conta de luz? Com o dinheiro, com os 2.000 que entra. Mas a igreja vai existir para pagar a conta de luz. Aí não doa a cesta básica. Aí não cuida dos pobres, aí começa a brigar para desligar o ar-condicionado. Então os irmãos venderam pamonha, lavaram o carro, deram um rim para pôr ar-condicionado, e agora não pode ligar porque a conta de luz está cara. Isso é falta de administração, falta de pensar a médio e longo prazo nas condições da própria igreja local, para não onerar os membros. Então, são assuntos que nós tratamos aqui na administração. Líder de departamento, pastor dirigente, tem que estudar administração. Para aprender a mexer nesses processos aqui e não tomar más decisões administrativas. Eu já tive muitas conversas com pastores amigos que entraram nessa aqui. Acreditaram em promessa, né? Compraram um monte de coisa confiando que o povo ia ajudar a pagar, não ajudou, sujou o nome do pastor, o nome da igreja e por aí vai. Vocês não sabem quantos pastores por aí têm um nome sujo na praça, porque confiou em promessa. Não pode de jeito nenhum. Não? Matéria 15, exegese bíblica. Aqui é uma coisa que os pregadores tinham que fazer. Eu apontei para vocês que a matéria homilética, está aqui em cima, ó, cadê a homilética? A matéria 6 é a técnica de pregação. Muita gente acha que precisa disso para pregar. Na verdade, para pregar, você precisa de exegese bíblica, que é a matéria 15, estamos aqui, ó. Porque é justamente nessa matéria é que a gente vai aprender a extrair o significado do texto. Quantas vezes você lê um texto e não entende o versículo? Como é que eu posso entender?
Quais são os caminhos para extrair o significado do texto? O principal, para não extrair o significado errado. Qual é o cuidado que eu preciso ter para não embutir aí um significado que não é o originalmente pretendido pelo autor? Então, a exegese bíblica ela é essencial para os pregadores. Se você gosta de ler a Bíblia, se você quer aprender a Escritura, você precisa aqui de exegese bíblica. Essa matéria aqui é outra que eu tenho certeza que não tem em lugar nenhum. É ateísmo. Quantos dos nossos crentes têm medo de mandar o filho para a faculdade? Muitas vezes até para a escola, para o ensino médio. Porque chega lá, o filho vai ter contato com um professorzinho ateu, muitas vezes vai converter seu filho para o ateísmo. Eu tenho um módulo em que eu estudo sobre ateísmo, a origem do ateísmo, as bases filosóficas do ateísmo, os principais ateus ativistas, é Freud, Karl Marx, tá? É Friedrich Schleiermacher, é o Richard Dawkins. São nomes que vocês nem sabem, né? Mas são ateus ativistas. O que eles pensam? Como é que eles surgiram? Qual que é a base do ateísmo? E é claro, eu vou municiar vocês, e aqui eu estou usando uma expressão de combate, né? Uma expressão militar, municiar, colocar munição em vocês para responder esses ateístas. O que eu posso responder para os ateus? Como é que eu faço um debate com ateus? Tá? Por exemplo, é muito comum um ateu falar assim, prova que Deus existe. O que você tem que dizer? Prova você que Deus não existe. Só que na impossibilidade de eu provar que Deus existe e você provar que Deus não existe, nós vamos argumentar a favor de para qual dos dois é mais lógico acreditar ou não na presença, na existência de Deus. Aí sim. E eu mesmo já entro de sola. Peraí. Você está dizendo que o nada explodiu e virou tudo, e isso é ciência. E quando eu falo que existe um ser criador de inteligência superior e poder superior que desenvolveu toda a vida, isso é incoerente cientificamente. Mas acreditar que o nada explodiu e virou tudo é ciência. Pô, tem que começar jogando os ateus pro lado, né? Coloquei na tela, porque tem um comentário aqui, eu falei que ia lendo com vocês, né? Comentário da Valéria. Vamos lá. Valéria. Pessoal, havendo perguntas sobre as matérias, dúvidas, tá? Faço questão de ler aqui na hora. Não puder assistir agora, deixa aí, depois você volta e assiste a continuação, porque eu vou comentar as 34 matérias, vai ficar longo esse vídeo, tá? Valéria, tantas pessoas ao nosso redor, até mesmo nossa família, precisando ser evangelizado. Então vamos primeiro fazer a obra de Deus no nosso país, para depois ir para outros países. Olha, meu sentimento é exatamente esse. Desde criança, eu me lembro criança na igreja, os irmãos fizeram tirou uma oferta para levar um missionário para a Argentina, que ele ia pregar na Argentina, que era o chamado dele. Beleza, irmãos, eu era criança, não ajudei financeiramente, né? Os irmãos levantaram uma oferta lá e pagaram a passagem do missionário. No mesmo mês, dias depois, tinha um missionário argentino pregando na minha igreja, porque ele era missionário no Brasil. Gente, eu criança, devia ter uns 13, 14 anos de idade. Na hora eu tive vontade de levantar a mão, falar, pastor Samuel, que era meu pastor na época, né, que eu era criança. Pastor, nós estamos gastando dinheiro para pagar um brasileiro para ir para a Argentina. E eles estão gastando dinheiro para pagar um argentino para vir para o Brasil. Não é muito mais barato o brasileiro pregar no Brasil, o argentino pregar na Argentina? É muito mais barato? E vai dar o mesmo resultado? Afinal de contas, é a palavra de Deus. Então, estou contigo, Valéria. Eu discuto isso no curso de missões, tá? No curso de missiologia. Vamos continuar, pessoal. Aqui eu tenho um curso bom, tá? Depois do ateísmo, que é a teologia bíblica. É uma matéria difícil de explicar, mas vamos lá. Existem doutrinas que não são bíblicas, mas que são dogmas da igreja. A igreja do véu, que prefere orar, que as mulheres orem com o véu. A Assembleia de Deus, por exemplo, tão preocupada com os homens usarem terno, com as mulheres usarem um vestido mais recatado, igrejas que não celebram Natal, que tomam ceia uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Muitos desses dogmas,
eles são extremamente úteis, saudáveis, e eu defendo muitos desses dogmas aí. Mas quais dessas doutrinas vêm diretamente da Bíblia? Quais dessas doutrinas foram criadas pelas congregações locais para serem um norte para os membros? Eu não critico o dogma é bom. Tá? Por exemplo, a bebida alcoólica. A Bíblia não fala especificamente que não pode consumir bebida alcoólica. Mas eu concordo e assino embaixo e defendo que crente não deve consumir bebida alcoólica de jeito nenhum. Porque a bebida, apesar de não ser proibido pela Bíblia o consumo em si, mas só o embriagar, quantas pessoas se perderam, começou com um gole? Aliás, todo mundo começa com o primeiro gole. Devido ao mal que ela faz, a gente corta o mal pela raiz. Nessa matéria aqui, nós vamos estudar quais são as doutrinas que vêm direto da Bíblia. Essa que não tem negociação. Uma decisão da minha congregação local, da minha comunidade local, a gente pode até discutir. Mas o que vem direto da Bíblia, não tem discussão. Então essa é a teologia bíblica. É uma matéria muito saudável de ser estudada. Próxima matéria é a hermenêutica cristã. Essa matéria aqui é bom. Eu tenho um livro publicado de hermenêutica, tá? De homilética e de hermenêutica, que fala da técnica, né? Das técnicas e regras de interpretação da Bíblia. Existem técnicas para você interpretar a Escritura, para fazer a correta interpretação da Bíblia. Ah, mas já tem a exegese bíblica. Tem, cadê a exegese? Está aqui para cima. Ó. A exegese bíblica, ela trabalha para extrair o significado de um texto específico, que é a matéria 15 aqui. Para extrair o significado de um texto específico. Enquanto a hermenêutica, ela vai interpretar de um modo geral, tá? Dentro do contexto bíblico. Então são matérias que se completam, em alguns pontos específicos até convergem e parece que é o mesmo assunto, mas não é. Então se você quer aprender a interpretar a Bíblia, exegese, hermenêutica bíblica. Tem seminário que mistura as duas matérias. Eu fiz questão de separar, até porque nós temos o curso aqui e a gente trabalha com essas matérias. A gente trabalha com essas matérias com pouco tempo, né? Então acaba que a gente precisa mesmo renovar isso aqui. Tá bom? História da igreja. Aqui outra matéria importante, mas aí eu trabalho com 4 módulos, tá? Aqui, ó. E aqui é o ponto mais importante para nós. Eu trabalho com 4 módulos em história da igreja. Ok? 4 módulos. Eu tenho história da igreja primitiva, onde eu trabalho a história da igreja durante o chamado período dos apóstolos, né, da chamada era apostólica. Eu trabalho aqui. E eu trabalho a igreja medieval, que é a partir do 2º século até os dias da Reforma Protestante. Depois eu trabalho da igreja medieval até a Reforma. Acho que eu me confundi aqui, confundi vocês, né? 1º século, que está em Atos. Aqui o desenvolvimento da igreja até a Idade Média. E depois da Idade Média até a Reforma Protestante. Depois disso, eu trabalho a história da igreja no Brasil. E aqui eu faço esse outro convite para vocês. Que vocês não deixem de estudar comigo e que aprendam como é que surgiram as igrejas no Brasil. Como é que nós nos tornamos essa igreja aqui no Brasil? Quando eu falo da história da igreja no Brasil, tem um ponto importante aqui que precisa ser analisado por todos. Eu tenho aqui, nós não conhecemos a igreja no Brasil. Como é que surgiu a história da igreja no Brasil? Não é? Como é que nós nos tornamos hoje igreja evangélica? Qual foi a primeira igreja evangélica no Brasil? Qual foi o desenvolvimento? Qual foi a história? O Brasil já teve o catolicismo como religião oficial, mas como é que chegaram os evangélicos? Vamos analisar tudo isso aí. Tá? Agora,
Tem uma matéria muito boa também, a matéria 23, é a arqueologia bíblica. O que trata essa matéria? Tá? A arqueologia, ela vai tratar dos assuntos dos achados arqueológicos. São os registros que encontrados na história. Pergaminhos, louças, até esqueletos muitas vezes. O que a arqueologia encontra por aí? Né? Qual que é o trabalho dela? Da arqueologia, eu tenho aqueles achados que são relevantes para a história da igreja, para o mundo bíblico. Esse eu chamo de arqueologia bíblica. E nós vamos aprender, inclusive isso, nós vamos perceber que nós temos inúmeros registros, inclusive não bíblicos, que corroboram para o mundo bíblico. E aí nós encontramos agora a arqueologia bíblica. Outra matéria que todo mundo gosta, essa aqui é muito boa, é a escatologia, a doutrina dos últimos dias. O que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos? O que a Bíblia fala sobre quando o mundo acabar? Como é que vai ser esse negócio? Então, estamos aqui estudando a escatologia, aquela matéria que que não necessita de mais comentários. Ok? Mais uma matéria que eu coloquei no meu curso teológico, e o meu objetivo aqui é trazer uma resposta a esse movimento feminista ativista que, infelizmente, tem entrado nas nossas igrejas. De pensamentos anticristãos que atacam a masculinidade, que tentam tirar o ser feminino e o tornar masculino. Esse é um ponto importante. Se você observar, o feminismo quer masculinizar as mulheres e tornar os homens afeminados. E o que elas dizem? É para a libertação das mulheres, é para ajudar as mulheres. Mas na prática não é. Qual é a resposta bíblica? O que a Bíblia tem a dizer acerca desse pensamento feminista? Então, é o que nós vamos trabalhar aqui. Matéria 26, Fundamentos da Escola Dominical. Vamos aprender quando é que surgiu a EBD, quais as vantagens de ter um curso formal de estudos bíblicos dentro da igreja, para formar o crente de verdade, para, de modo sério, né, colocar os nossos crentes conhecendo a Sagrada Escritura. Talvez você não chame de EBD, chame de escola de discipuladores, talvez você chame de curso bíblico, de instituto bíblico, mas é importante que tenha. Nós vamos aprender sobre isso aqui. Tá? Ética cristã, matéria 27. Aqui a gente vai tratar de assuntos que não estão exatamente na Bíblia, tá? Que não estão exatamente aqui, mas que nós precisamos tratar. Namoro, divórcio, aborto, pesquisa com célula-tronco. Crente pode ser policial militar? E aí? Nessa hora entra a ética cristã. E nós vamos justamente trabalhar isso aqui. Eu espero que você perceba o quanto você vai crescer com isso. Tá? Próxima matéria, matéria 28. Isso aqui é teologia sistemática, mas eu achei o nome mais comercial. Me perdoe por me preocupar aí com esse comercial do nome, tá? Mas eu chamei de Mundo Espiritual 1 e Mundo Espiritual 2. No 1, estudamos sobre anjos e demônios. Quem são os anjos? O que são os anjos? Como foram formados? Onde vivem? Onde estudam? Eu vou estudar tudo o que a Bíblia diz sobre anjo e demônio. Nós temos muito conhecimento sobre isso aqui, mas vem de filme, vem de revista, vem de um monte de coisa. Eu quero saber o que a Bíblia ensina. De igual modo, sobre céu e inferno. O céu existe? Não existe? E aí, o que eu tenho a aprender sobre isso? Ok? Na teologia sistemática, aqui eu faço na matéria 30 a doutrina da Trindade.
E aí eu faço em 4 passos, né? A Trindade em si, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e depois eu falo sobre cada uma das pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então parece que é redundante, mas não é. Né? O que é a Trindade? O Deus Trino em um ponto, e em outro eu tenho a questão da doutrina da Trindade. E só falando de Deus Pai, Deus Criador, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? Mais uma matéria que você não vai encontrar em outro curso teológico, a matéria 31. Aqui eu dou uma resposta ao evolucionismo. Muita gente tenta convencer a gente de que fé e ciência não combinam, de que o evolucionismo é uma realidade, de que esse negócio não é vindo do macaco, isso funciona mesmo. E eu estou aqui para demonstrar a vocês que não. De que é uma realidade científica crer que é possível, né, cientificamente em um Deus criador. E a evolução, e eu já coloco um slogan aqui que é para começar a refutação do nome, é a falsa ciência anti-religião. Tá? O evolucionismo não passa pelo método científico, tanto é que a teoria da evolução é teoria até hoje. Os evolucionistas odeiam quando a gente fala isso, mas é um assunto que eu trato aqui também. A matéria 32 é o movimento de batalha espiritual. Daqui a pouco essa matéria sai daqui, porque pouca gente é adepta desse movimento, mas ainda existe gente assim, tá? Pessoal que conversa com o demônio, que faz regressão, que faz mapeamento espiritual, fala de cobertura espiritual, maldição hereditária. Isso é bíblico? Não é bíblico? Qual que é a relevância disso? É um assunto que nós estudamos aqui no movimento de batalha espiritual. Ok? Matéria 33 é a hamartiologia. É a doutrina do pecado. Como assim a doutrina do pecado? Como é que o pecado entrou na humanidade? O que é o pecado? Como é que o pecado corrompeu a humanidade? Como eu convivo com o pecado? Como eu me livro do pecado? Então, essa matéria aí é a hamartiologia. Ela vai completar a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Alguns seminários têm a soteriologia e trabalham o pecado dentro da salvação. Eu separei, porque eu vejo que é bom estudar pelos dois ângulos, tá? E a última matéria é a teologia política. Que teologia política é essa? Bom, a igreja é formada de pessoas. E isso tem um cunho político. Porque as pessoas vão votar naqueles que elas acham que o representam. Ok. Só que tem muita gente usando a religião para ganhar politicamente. Isso vem lá desde o século XIX, com gente falando em teologia política, teologia da revolução, movimento, é a teologia da libertação, que no Brasil é muito forte com a CNBB, com o Conselho Nacional de Bispos do Brasil. E em tudo isso, eu convido vocês para estudar comigo e a entender como é que funciona a teologia política. Não se assustem, não é para pedir voto, não é de falar de política dentro da igreja, mas é falar de quem tenta usar a teologia com cunho político para fins políticos. E a gente estudando, você decide se vale a pena ou não para você trabalhar com isso. Bom, eu desenvolvi com vocês as 34 matérias que fazem parte da grade curricular da Escola Excelsior de Teologia. Lembrando, clica no primeiro link na descrição desse vídeo que vem direto para essa página. Aqui você pode entender como é que funciona o curso, a dinâmica das aulas, o valor está aqui, é R$20 por mês. Tem um vídeo que vai te dar uma visão geral de como é que funciona a dinâmica do curso. E embaixo a matriz curricular, que eu desenvolvi com você, todas essas matérias. Quer se matricular? Tem o pagamento por boleto bancário ou cartão de crédito. Se quiser, né, boleto ou cartão, é só seguir os passos aqui. Para pagamento por Pix ou transferência bancária, tá aqui os dados da conta, né? E a chave Pix aqui para transferência. Quem for fazer por Pix ou por transferência tem que preencher o formulário de inscrição. Se você preencher aqui,
para o cartão de crédito ou boleto, você tem que preencher os seus dados, seu contato, para eu te procurar e te colocar no curso. Se for por Pix, tem que fazer o Pix e tem que preencher o formulário, tá? Para quem tem contato com você. E aí você está bem-vindo, né? Seja bem-vindo à Escola Excelsius de Teologia. Então é isso. Me perdoem pela queda na internet, chuva forte hoje, eu acho que foi isso que aconteceu. Mas eu espero que você tenha paciência, tenha assistido a gravação. Espero você, aluno da Escola Excelsius de Teologia. Muito obrigado pela paciência. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Aliás, teve comentário? Não, não teve. O comentário que teve foi da internet travando, mas eu já derrubei a live e concluí só a gravação. Pessoal, é isso. Obrigado por terem me acompanhado. Espero vocês na Escola Excelsius de Teologia. Mesmo para quem não vai estudar comigo, você entendeu aí quais são as matérias que formam alguém que estudou teologia de fato. Então é isso, muito obrigado. Quem for se matricular, seja bem-vindo à Escola Excelsius de Teologia. Deus abençoe você e fique sempre na paz do Senhor.